Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Estava eu fazendo um vídeo aqui, bem no fim, deu um probleminha, vamos lá de novo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 5 de São Mateus. E o capítulo 5, versículo 8, diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Bom, a palavra pobre muitas vezes se interpreta com o lado financeiro, né? O lado financeiro, a pessoa às vezes não tem uma casa, não tem um carro, não tem um terreno, não tem um emprego, ou então o pouco que tem, ainda às vezes tem problemas assim financeiros de não estar num serviço, não é concursado, trabalha de biscate, né? Trabalha poucos meses do ano, não tem estudo. Então a palavra pobre, muitas vezes as pessoas veem tudo isso, né? Mas pobre de espírito é aquela pessoa que, que às vezes, muitas vezes tem perturbação, né? Tem alucinação, sonhos malignos, sonhos pesados, né? Tem, assim, tem até no coração desejo de buscar Deus. Tem desejo e não consegue buscar Deus, né? Às vezes também ele busca Deus, mas não tem aquela quantidade o suficiente, aquela graça, aquela virtude para poder desenvolver mais, né? Então, tem vários pobres de espírito, mas quem pesa mesmo isso aí é Deus, né? Deus é que lhe pesa os espíritos e diz, né, como a pessoa está. Bom, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aquela pessoa que procura se santificar, que procura ter uma vida correta diante de Deus, né? Existe três doutrinas, né? Existe corpo, alma e espírito. Três, ó, corpo, alma e espírito. Então a santificação, ela é em geral, não é só ler a Bíblia, só orar, só jejuar, não. Ela é no corpo, na alma e no espírito, né? No espírito, coração, na alma e no corpo, entendeu? Bom, colocando assim perante as pessoas aí sobre o pobre, a palavra pobre, quando a pessoa pensa em pobre, mas vamos meditar um pouco no pobre e no rico, né? Vamos dizer assim, certo? O pobre, você vai assim em alguns lugares pobres, você analisa, você vai ver que às vezes uma simples coisinha para um pobre, ele se alegra muito, muito mesmo. Por exemplo, tem um mendigo ali, uma pessoa que tem pouco dinheiro, ele quer comer uma comida diferente, ele quer uma roupa diferente, por exemplo, ele conquista, bah, aquilo ali parece que aquilo ali foi uma alegria muito grande para ele, certo? Por quê? Porque ele é pobre, né? Então, e o pobre, quando mora num bairro, assim, um bairro pesado, digo pesado às vezes que tem algum ladrão, né? Tem prostituição, tem várias coisas, né? Que tem tiroteio lá. Pobre, às vezes mora em um lugar que não tem, como é que se diz? Não tem espaçamento, espaços entre os terrenos, é muito apertado, os colégios são precários, a saúde é precária, certo? Então, o que que o pobre faz? O pobre ele vai, não são todos, né? Mas alguns vão em busca de Deus. Por isso você vê igrejas, maior quantidade de igrejas em lugares pobres, né? E às vezes também em lugares que foi bem evangelizado, foi pregado o evangelho, aí você vai ver isso também, né? Então, os pobres de espírito, eles vão em encontro da bênção de Deus, né? Eles vão em encontro da bênção de Deus. E quem pesa o espírito é Deus. Então, a balança de Deus, ela é fiel, né? No momento que vem uma palavra para a pessoa, e a pessoa, assim, como é que se diz? Ela tem o desejo de buscar a Deus, né? Tem o desejo, ela então ela vai buscar a Deus, né?
Então, essa pessoa que tem o desejo de buscar a Deus, ela vai buscar afinco, principalmente os pobres. Aí você vê em certos lugares aí, que nem a África, aí são pessoas, tem pessoas que buscam bastante a Deus na África, né? No Brasil também tem pessoas que se santificam bastante, buscam a Deus. Eu já tive experiência em lugares assim, aqui no Brasil, né? Eu moro no Brasil, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Então, tem lugares assim que a pessoa às vezes não tem nem um pão para comer, não tem nada para comer. Então, ele simplesmente dobra o joelho, ora, ele pede para Deus o alimento cada dia, ele agradece tudo. Daqui a pouco chega alguém na casa dele, ou alguém convida para ele ir lá em tal lugar buscar uma comida. Então, são pessoas que creem no poder de Deus. Enquanto o rico tem tudo à disposição dele, tem o médico, ele tem o cartão de crédito, tem cheque, ele tem muitas saídas, né? Entende? Ele tem crédito lá no mercado, tem crédito na loja, né? Enquanto isso, o rico, ele tem os afazeres do dia, do mês, sabe? Do ano, ele tem a agenda dele lotada, ele não pensa no dia de amanhã que ele pode morrer. Não, ele não pensa nisso. Ele não pensa que se ele morrer, para onde vai a alma dele? Né? Tem aquela história do rico e do Lázaro, né? O rico ficou no Hades, no sofrimento, e o Lázaro estava lá no seio de Abraão. Bom, mas falando essa parte do rico, Deus colocou alegria no coração do rico, certo? E o rico sente tranquilo, para ele está tudo tranquilo ali, certo? Ah, para ele tá mil maravilha, melhor comida, melhor hotel, vai. Ele quer viajar de avião, ele viaja, ele quer tirar férias em tal lugar, ele tira, certo? E o pobre não tem nada disso. Agora, existe uma diferença enorme aí. Quando o rico morrer, se ele não buscar a Deus, se ele não se humilhar, ele vai para um lugar de sofrimento. E o pobre que buscar a Deus, que ele estiver envolvido nas coisas de Deus, ele vai ficar com Jesus, entendeu? Então, é muito tremendo essa parte aqui, que quando Jesus chamou os discípulos, ele fez promessa. Então, quando Jesus chama uma pessoa, tanto rico como pobre, tem as promessas dele. Deus, ele tem as promessas e ele é fiel às suas promessas. É por isso que nós estamos aqui falando de Jesus, acerca das promessas aqui, né, que eu coloquei só duas aqui, mas tem muitas outras, né, para pessoa procurar a buscar Deus, procurar ter assim um envolvimento com as coisas de Deus, né? Se envolver com as coisas de Deus, porque é muito lindo o mistério de Deus, né? É muito tremendo o mistério de Deus, certo? A pessoa às vezes do nada Deus levanta do nada, que nem eu, por exemplo, assim. Eu não tinha uma casa, não tinha um trabalho fixo, né? Antes de casar, né? Eu não tinha nada. Foi um pouco antes de casar que eu arrumei um trabalho fixo para trabalhar, para depois adquirir as minhas coisas, né? Mas até então, solteiro, não tinha nada. E aí que eu tive, eu perdi. Porque a minha mãe, ela tinha uma herança para receber. E daí, na época certa, ela não foi lá. Não se apresentou para receber. Depois que a minha mãe, antes dela falecer, né, ela não, ela não deu assim não deixou para mim, melhor, ela deixou de boca para mim, né? Só de palavra, só que o meu irmão, ele quis ficar com ele, né? Então, é a coisa assim, o tipo da coisa assim. Tem pessoas que não entendem o mistério, né? Tem pessoas que não entendem, né? Então, Deus, ele tem o melhor pra gente, certo? Deus, ele sempre tem o melhor pra gente. Deus, ele capacita nós, Deus, ele nos dá a vitória, nos abençoa. Agora, o rico, que ele tem bastante coisas, ele tem assim, como é que se diz? Deus entregou bastante bens para ele, né? Certo? Rico que tem rico, tem outros que são milionários, né? Nem se fala milionário, né? Vamos falar do rico, certo?
O rico tem bastante bens. Bom, ele tem um compromisso muito grande de ter esses bens, porque tudo isso ele vai ter que apresentar diante de Deus. O que ele fez com toda essa riqueza, né? No dia do juízo, Deus vai cobrar dele também, né? Assim como vai cobrar do pobre, vai cobrar do rico. Então, antes que venha o julgamento, é bom fazer uma análise e procurar ler a Bíblia, procurar estudar, procurar desenvolver espiritual, né? Para quando chegar perante Jesus, você tenha é, tudo em ordem, né? Tudo certinho, tudo bonitinho, para que Deus venha abençoar você, né? E te dar a vitória, tá bom? Se você gostou do canal, se inscreva no canal, certo? Ah, deixa seu comentário aí no canal, certo? Em nome de Jesus, tá? Fique na paz do Senhor Jesus.